O século XX, período de 100 anos considerado o mais vermelho da história humana. Vermelho no sentido de que, nunca antes em toda a sua trajetória neste planeta, o ser humano se matou tanto mutuamente. Foi o século das duas grandes guerras mundiais, onde, em estimativas aproximadas, em torno de 10 a 15 milhões na Primeira Guerra Mundial e 45 a 50 milhões na Segunda Guerra Mundial pereceram. Outras guerras letais aconteceram, como a da Coreia e a do Vietnã, mas só a Guerra Civil Russa levou à morte incríveis 20 milhões de pessoas, entre civis e militares. As doenças e epidemias deram o seu cartão de visita, assim como todas as outras vezes na história humana. A fome que graçou especialmente na África e na Ásia. O temor nuclear, iniciado com a detonação da bomba em Hiroshima em 1945, mostrou, pela primeira vez, que poderíamos nos autodestruir como espécie, muito rapidamente. Mas o século XX não foi só tragédias. É óbvio de observar a rápida evolução tecnológica. A medicina que evoluiu de uma quase inexistência técnica no século anterior. No geral, politicamente avançamos a duras penas no bem-estar social, a qual pelo menos isso foi alcançado, ao menos nos países ricos. Foi o fim do velho modelo imperialista de anexação de terras, que Putin tenta reviver com a guerra na Ucrânia. Hoje, o modelo de dominação de um Estado mais forte sobre o mais fraco é pelo viés econômico e mesmo cultural. E o fim dos velhos impérios coloniais britânico, francês e português nos anos 1950 e 1960 mostrou isso. Neste século, tão rico em acontecimentos importantes, listei 8 fatos neste período histórico que quase ninguém conhece ou se lembra. Convido a vocês que viveram nessa época e os que vieram ao mundo depois, no século XXI, para a nossa volta ao passado. E deixe seu like, compartilhe para que mais amantes da história tenham acesso à nossa humilde maneira de contar sobre história. Zoológico humano. A falta de respeito entre nós seres humanos espanta e causa revolta. No ano de 1906, na cidade de Nova York, realizava-se uma exposição pública no zoológico, no bairro do Bronx. Um pigmeu do povo nativo do Congo, na África, foi exibido à multidão como uma espécie exótica de humano. Suas vestimentas típicas e a baixa estatura causaram espanto e curiosidade nas pessoas ditas civilizadas. O pequeno pigmeu exposto ao público era Ota Benga. Isso mesmo, esse era o seu nome nativo. Ele atraiu milhares de pessoas que foram visitar, entre outras atrações. Além disso, ele foi exibido em uma gaiola e lá mantido como se fosse um bicho. O pobre Ota acabou abreviando a própria vida em 1916, um triste e revoltante fim. Souvenir macabro. Durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, soldados levavam para casa souvenirs de inimigos. Era comum se levar uma capa, uma arma ou um capacete. Porém, na Guerra do Pacífico, por exemplo, os americanos cobiçavam a famosa espada japonesa katana, usada por oficiais. E, na Europa, seus compatriotas que combatiam os alemães sempre buscavam adquirir a pistola Luger, icônica arma usada por oficiais nazistas. Mas alguns exageravam na lembrancinha, e não raramente há casos de homens que levavam crânios inimigos. Isso mesmo,
a prática existia e era bizarra e de mau gosto, não é mesmo? Einstein para presidente. Mundialmente conhecido físico Albert Einstein é certamente uma das figuras mais famosas deste século. E além de seus feitos importantes em sua área profissional, ficou famoso, aliás, nem tão famoso por causa disso, né? Porque o fato é pouco conhecido. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, na Palestina. E este, cercado de inimigos, os árabes, precisava de alguém de renome internacional para conduzir a nação na difícil caminhada que começava a seguir. E Einstein, como judeu, foi visto por muitos como sendo a figura ideal para o cargo. Einstein não aceitou a oferta, mas esteve intimamente ligado a Israel até sua morte, em 1955. O dia mais chato do século. Em abril de 1954, através de um software de buscas criado pelo cientista britânico William Tunstall, o chamado True Now Liturgy, eu acho que é assim que se fala. Nesse dia, 11 de abril, foi considerado o dia mais chato do século. Isso porque em todo o globo nada de importante foi detectado pelas informações de algoritmos complexos de sua engenhoca. Mas se a internet existisse naquela época, com certeza teriam descoberto algo, né? O último soldado. Quando, em 1945, a Segunda Guerra terminou, o mundo todo comemorou com alívio, mas esse não foi o caso do soldado japonês Hiro Onoda. Ele, que ficou isolado numa ilha do arquipélago das Filipinas, pensava que a guerra continuava. Junto a mais 3 companheiros. Passou-se anos nas matas combatendo forças locais, pensando em estarem no conflito contra os americanos. Seus companheiros morreram, mas ele persistiu e inacreditavelmente ficou nessa vida até o ano de 1974. Quando então, seu antigo comandante de companhia viajou até a ilha para rendê-lo de sua luta. Onoda se sentiu um tolo ao saber que ficara quase 30 anos lutando numa guerra que já havia terminado. Porém, foi aclamado em seu país, o Japão, como herói nacional e símbolo de persistência e bravura. E olha, haja persistência, hein? Gandhi racista? Mahatma Gandhi é um dos maiores símbolos de paz do século XX. E ainda faria um vídeo sobre ele nesse canal. Mas sempre houve esta controvérsia surgida nos últimos anos, da qual se fala de seu possível racismo contra os negros. Ele viveu de 1893 a 1914 na África do Sul e foi um militante dos direitos civis da pequena colônia de imigrantes indianos que se formava ali. A polêmica vem de um escrito seu do período que diz assim: a única preocupação de um negro é reunir um certo número de gado, comprar uma esposa e passar o resto da vida na ociosidade e na nudez. O historiador Vinay Lal disse que se ele perguntasse se Gandhi era racista, ele diria que sim, ele era. Mas para sermos justos aqui, Gandhi reviu suas posições racistas um pouco antes de ser assassinado em 1948, declarando que não acreditava em desigualdades entre os seres humanos, incluindo os negros. O homem que salvou o mundo. No dia 26 de setembro de 1983, o tenente-coronel do exército soviético Stanislav Petrov era o responsável pelo Centro de Detecção de Ataques Nucleares. Era num bunker e dali monitoravam através de radares e satélites contra possíveis ataques de mísseis americanos. De repente, o alarme tocou e os computadores detectaram um míssil
voando em direção à Rússia a 24 mil km por hora. Porém, os satélites de observação não viram tal míssil. Petrov decidiu esperar, pois não havia confirmação visual. Sem saber, a humanidade estava muito perto da autodestruição. Minutos depois, o radar confirmou não haver ataque algum. Petrov salvou o mundo, mas foi esquecido, porque os militares russos abafaram o caso, pois, na visão deles, seu sistema de defesa havia falhado, e falhado gravemente. O caso de Petrov só veio a ser conhecido com o fim da União Soviética, em 1991. Mesmo assim, não lhe foi dado o devido valor, pois se ele tivesse ordenado a reação ao suposto ataque, talvez não estaríamos aqui para contar esta história. O primeiro stand-up. Um gênero humorístico que está tão em moda hoje em dia começou lá no começo do século, com os mestres de cerimônia, que apareciam em clubes noturnos apresentando bandas ou abrindo shows de outros artistas. Eles sempre faziam uma piada ou outra para animar a plateia de frequentadores. Com o tempo, esse cerimonialista converteu-se ele próprio como atração principal. Lá no final dos anos 1950 e década de 1960, tornou-se comum ver essa figura em clubes noturnos ou na TV, e nomes como Bob Hope, Bill Cosby, Woody Allen e Redd Foxx arrancavam risos daqueles que o assistiam. O termo stand-up foi usado pela primeira vez na mídia em 10 de novembro de 1917, em uma coluna de jornal, a qual descrevia a carreira de um comediante da época, chamado Philip Dunn. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. O século XX foi o século mais violento da história da humanidade. Isso de longe, com certeza. E muitos fatos importantes também aconteceram de relevância mundial. Mas resolvi fazer um vídeo sobre 8 curiosidades, 8 acontecimentos que passaram despercebidos nessa multidão de outros acontecimentos. E com certeza o mais relevante foi o do russo, o Petrov, que ele salvou realmente o mundo de uma catástrofe atômica, né? Ao esperar as confirmações se estava havendo o ataque nuclear por parte dos americanos ou não. Esse russo, né, que era integrante do exército soviético na época, salvou o mundo e passou desapercebido, porque ninguém conhece ele, nem mesmo eu, até recentemente. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!